Olá pessoal, meu nome é Arcelino Couto Alfenas, eu sou professor aposentado da universidade e ainda estou como professor voluntário no departamento de fitopatologia. Eu ainda tenho alguns orientados de pós-graduação e iniciação científica e sou também professor da Agropós. Nesta palestra de hoje, nós vamos falar sobre uma enfermidade letal muito importante, que é a murcha bacteriana do eucalipto. A murcha bacteriana tem esse nome porque causa uma murcha, uma doença que é caracterizada por uma murcha e morte da planta e é causada por uma bactéria, por isso que ela é chamada murcha bacteriana. E ela se tornou uma importante enfermidade ou doença do eucalipto porque ela é letal. Ela mata a muda, a planta, nos estágios iniciais de crescimento da planta no campo, até a idade adulta, como também em mini cepas clonais em viveiro. Por isso é uma doença de grande importância para a cultura do eucalipto. Na realidade é uma doença típica das plantas da família Solanaceae, como tomate e batata. Então, na realidade, ela ocorre numa vasta gama de plantas hospedeiras. Além de tomate, batata, eucalipto, bracatinga, enfim, uma série de cravo da Índia, uma série de espécies de plantas cultivadas e mesmo não cultivadas, mesmo nativas, que são hospedeiras dessa bactéria. A planta afetada, ela murcha e morre porque essa bactéria, ela coloniza e destrói os vasos da planta. Então, os vasos da planta funcionam como as veias do nosso sangue. Então, uma vez que esses vasos são obstruídos ou são degradados pela ação de enzimas da bactéria, os vasos perdem a função de capilaridade, ou seja, não transloca água e nutrientes e, consequentemente, a planta murcha e morre. No campo, a doença é caracterizada pela murcha da árvore nos estágios iniciais ou numa muda. Você pode ver aqui uma muda, você vê o sintoma de murcha e morte, diferentemente de uma muda sadia, livre da doença, ok? Em primeiro lugar, essa é uma doença que pode ser disseminada por muda, ou seja, você produz clonalmente uma planta no viveiro e, embora você não tenha visto, mas muitas vezes ela está infectada assintomaticamente. Você leva essa muda para o campo, e aí daí para o campo, no campo a planta vai expressar a doença, especialmente se sofrer um pouco de estresse hídrico, porque além de ter um período com menos intensidade de água no solo, você ainda tem a infecção da bactéria nos vasos, portanto isso aí interrompe, reduz o fluxo de seiva e de água nos vasos da planta. Consequentemente, a planta murcha e morre. Portanto, dos métodos principais de controle da doença é evitar introduzir a bactéria no viveiro e, consequentemente, não produzir mudas assintomáticas infectadas, porque essas serem plantadas vão expressar a doença no campo. E o outro método é a resistência genética, a seleção de genótipos resistentes. Eucalipto é uma planta que tem muita variabilidade. Então, mesmo para a Houstônia, o que não ocorre em outras culturas, como tomate, batata, em eucalipto nós temos muita variabilidade genética e essa variabilidade genética permite a seleção de genótipos resistentes para plantio no campo.
Bom, os avanços nesse estudo, primeiro, é a identificação correta do agente etiológico, do agente causal da doença. E hoje nós temos chama um método sorológico, a gente usa um produto, né, que se chama Agdia, que você consegue detectar a bactéria, ou diagnosticar a doença, ou diagnosticar a presença da bactéria em mudas no viveiro. Então esse é um avanço. O outro é você usar uma PCR em tempo real, uma PCR quantitativa, que também pode ser usada para diagnosticar a doença. Então esse é um avanço que nós tivemos nos últimos anos, que permite fazer assim, um diagnóstico antecipado da doença numa população de planta. Acima de tudo é higiene, tá? Limpeza, o viveiro, especialmente o viveiro, é um ambiente que tem que ser o mais limpo possível, para você evitar aí a proliferação da bactéria nos restos culturais. E outra coisa importante é cuidado, a água tem que ser de qualidade, o substrato também livre de inóculo da bactéria e todos os demais cuidados que visem o crescimento da planta o mais rápido possível para ela ficar pronta para plantio para o campo o mais rápido possível e livre de inóculo da bactéria. O mais importante de tudo é que nós temos métodos, meios para resolver o problema. Primeiro é produzir a produção de uma muda livre de bactéria. Então, não podemos deixar introduzir a bactéria no viveiro. E hoje o que nós fazemos, se você quer montar um viveiro pela primeira vez, estabelecer um determinado clone no seu viveiro pela primeira vez, é muito importante você certificar que aquelas mudas que serão minicepas estão livres da bactéria. Porque caso contrário, você acha que aquela muda está livre da bactéria, mas ela está internamente infectada e com o tempo você vai colhendo broto, o broto vira uma muda, aquela muda infectada vai ser levada para o campo e com isso você dissemina a bactéria para o campo e muitas vezes até em região onde você nunca tinha bactéria. Então isso é muito importante, tomar esse cuidado na produção da muda. E outro é fazer a avaliação da resistência genética. Quanto mais resistente for o genótipo, for o clone, mais chance de sucesso você tem no seu plantio. Bom, então essa foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer as perguntas que eu respondo posteriormente. E se vocês gostaram, vocês deixam um like e vamos assistir o próximo vídeo. Um abraço.